Já aconteceu de você estar num restaurante, depois de uma refeição gostosa, talvez sozinho, talvez em família, você pede a conta para o garçom e o garçom chega e avisa para você, olha, a sua conta já está paga. Alguém passou lá no guichê e já acertou a conta dessa mesa por completo. Olha que experiência gostosa, não é não? É mais do que a sobremesa, a gente sai até mais satisfeito da refeição. Agora imagine se essa conta que foi paga por alguém fosse uma conta com a justiça. Alguma questão judicial que você precisava pagar de alguma forma e essa pessoa foi lá e quitou tudo, resolveu todo o problema e você não deve mais nada à justiça. Agora imagine um pouco mais. Imagine se esse débito com a justiça, a única forma de pagá-la seria com a pena de morte. Você estava condenado à morte e aí então essa pessoa foi lá e de alguma forma quitou isso. É até difícil imaginar como. Olha, é interessante porque quando Jesus começa a aparecer em cena, João Batista chama ele de um nome que evidencia algo que vai nessa direção. E eu quero te convidar, a partir do verso 29 do primeiro capítulo de João, a gente vê como que João Batista tratou Jesus e o que isso tem a ver com a nossa vida. Dá uma olhadinha lá. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou batizar com água, me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Todo o sistema religioso de Israel na época de Jesus estava baseado num sistema de sacrifícios. Qual que era a ideia? A ideia é que eu sou pecador, o meu pecado me separa de Deus, Deus é um Deus santo, que não convive com o pecado, e para que eu possa estar na presença de Deus, esse pecado precisa ser pago. Só que eu não tenho condições de pagar esse pecado a não ser com a minha morte. Foi essa condenação lá de Gênesis, no início da história da humanidade. E por causa disso, um cordeiro foi estabelecido, um sistema de sacrifícios foi estabelecido para que os homens, ao fazer esse sacrifício, estivessem declarando: olha, este animal está morrendo em meu lugar. Para, de alguma forma, dizer assim, olha, o sangue precisa ser derramado, ainda que não estivesse sendo o da própria pessoa. Isso não resolvia o problema. Tanto é que todo ano eles precisavam voltar e sacrificar um novo animal. Havia uma celebração chamada Páscoa, que marcava a libertação do povo do Egito, onde um cordeiro foi morto e o sangue desse cordeiro era colocado nos umbrais das portas para que a morte não entrasse dentro da casa e assim o povo foi liberto da escravidão do Egito. E aí quando João Batista começa a caminhada dele e Jesus entra em cena, ele olha para Jesus e diz assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que ele estava apontando é o seguinte: olha, vocês sacrificam todo ano um cordeiro para ficar de alguma forma temporária quites com o Senhor. Mas ele enviou, o cordeiro é de Deus, ele enviou um cordeiro para que, ao ser sacrificado em nosso lugar, a gente pudesse experimentar verdadeira libertação. Por isso que ele diz: eis o Cordeiro de Deus, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é um cordeiro como esses que são sacrificados todo ano por vocês, que só faz apontar para alguma coisa que viria. E esse que viria é justamente Jesus Cristo. A gente pode até olhar para Jesus como sendo uma pessoa que ensinou coisas legais, que ensinou amor ao próximo, pegar falas de Jesus
aqui ou ali e falar assim, nossa, eu gosto de Jesus, eu admiro muito o ensino de Jesus. Mas, na verdade, o que está no núcleo, o que está ali na raiz do cristianismo é a morte de Jesus. Ele como Cordeiro de Deus que morreu para nos libertar do nosso próprio pecado. Qualquer cristianismo que não leva isso em conta é um cristianismo sem Jesus Cristo. É um cristianismo, na verdade, que não existe. É uma fantasia com cara de cristianismo. E é interessante que os dois discípulos de João Batista, na segunda vez que ele falou assim, olha, este é o Cordeiro de Deus, eles foram e passaram a seguir Jesus. Até então eles eram seguidores de João Batista, mas eles perceberam que Jesus estava num nível que o próprio João Batista já havia dito, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele. E aí esses dois discípulos passam a seguir Jesus. E a pergunta que fica no ar, geralmente quando a gente entende isso, é o seguinte, eu entendo que eu sou pecador? Eu entendo que eu estou separado de Deus? Se eu entendo isso, eu tenho uma boa notícia. Jesus é o Cordeiro de Deus que remove o meu pecado, que tira o meu pecado e me coloca diante de Deus e me faz caminhar nessa presença. Eu não sei qual que é o seu cristianismo, eu não sei como é que é a forma que você encara a religião, se é que você encara a religião de alguma forma, mas eu quero te dizer que o mesmo Cordeiro de Deus que João Batista apontou naquele dia é o Cordeiro de Deus que continua vivo hoje e continua resolvendo a nossa caminhada, esse pecado, esse egoísmo, essa vida egocentrada nossa, que a gente se acha o centro do universo. Ele veio para inverter isso, se colocar no centro do nosso universo e nos fazer orbitar em torno do seu trono. Eu quero te convidar, como os discípulos de João Batista, te convidar a olhar para esse Jesus de uma forma diferente, ir direto na fonte e conhecer quem é esse verdadeiro Jesus. E o Evangelho de João nos ajuda muito nisso. Que Jesus te abençoe.